18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix agora 6 horas em ponto. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos, começando mais uma edição do programa 18 horas de hoje, hein? Hoje é terça-feira, 5 de outubro. O ano é 2021. Hoje é quarta-feira, Karine Leão. Já quarta-feira, né, Carlão? Dia 6 de outubro. Eu falei ontem, né? Como se eu estivesse no passado. Mas hoje é quarta-feira, 6 de outubro. O ano é 2021. E nós vamos juntos com você até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil com mais uma edição do 18 horas. Boa noite, Karine Leão. Tudo bem? Tudo certo? Boa noite, tudo certinho. Vamos lá. Muito boa noite pra você que acompanha a programação da 100,7. É isso aí. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigado pela sintonia. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do programa 18 horas. O PSL e o DEM aprovam uma fusão e nasce oficialmente um novo partido, União Brasil. E aqui no Amazonas, a direção do novo partido vai ficar sob o comando do ex-governador Amazonino Mendes. A Assembleia Legislativa do Amazonas publicou nova lei sobre cobrança de energia e água no estado. Você vai saber os detalhes na edição de hoje do 18 horas. E depois da repercussão negativa, a Câmara Municipal de Manaus vai autorizar o retorno da doação de graça de sacolas plásticas por mais um ano. 6 horas e 2 minutos. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia. Você confere a partir de agora, hein? Começa mais uma edição do programa 18 horas, quarta-feira, 6 de outubro, ano 2021. Vamos juntos. 18 horas. Bom, e começamos o programa de hoje com uma excelente notícia que, após 30 anos de estudos, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, recomendou nesta quarta-feira a vacinação de crianças contra a malária. Segundo o órgão, a autorização vale para áreas com altas taxas de transmissão da doença, principalmente a África subsaariana, e tem como base a publicação de resultados de um estudo conduzido em Gana, Quênia e Malawi, com 800 mil crianças desde 2019. Pois é, e até o momento, mais de 2 milhões de doses de vacina contra a malária foram aplicadas. O programa terá continuidade e a previsão é que sejam administradas 10 milhões de unidades do imunizante. A OMS acredita que a nova vacina também terá um grande impacto econômico sobre os países africanos, porque a doença causa prejuízo anual de 12 bilhões de dólares para esses países. É uma maravilha essa notícia, sem dúvida nenhuma, Karine Leão e ouvintes em 100,7. Um momento histórico que cria esperança também aqui para a nossa região, para a região amazônica, que sofre muito com a malária e há muitos e muitos anos. A tão aguardada vacina contra a malária para crianças é um avanço para a ciência, para a saúde infantil e para o controle da malária no mundo. E acontece assim, ao todo, são 4 doses que podem ser aplicadas em crianças a partir dos 5 meses de idade. A ideia é prevenir e diminuir a quantidade de hospitalizações e mortes por conta da doença. O imunizante foi desenvolvido pela farmacêutica GSK, em parceria com entidades africanas. Os pesquisadores demoraram 30 anos para apresentar resultados suficientemente satisfatórios. E, segundo a OMS, houve redução de 30% nos casos graves e mortais da malária. Você está ouvindo 18 horas. Olha, hoje foi formalizada a criação do União Brasil, o novo partido que surge com a fusão do Democratas, o DEM e o PSL. A oficialização foi hoje de manhã em convenção nacional dos dois partidos lá em Brasília. E o União Brasil já nasce como o maior partido do país, com 82 deputados federais, 8 senadores e 4 governadores. Mas o projeto desse novo partido é eleger 12 governadores na eleição do ano que vem e se manter com a maior bancada da Câmara e uma das 3 maiores do Senado. E ficou definido que aqui no Amazonas, o União Brasil, novo partido, ficará sob o comando do ex-governador Amazonino Mendes, que deve ser candidato ao governo do estado pelo novo partido. Durante o evento de
criação do União Brasil, foram anunciadas as filiações do vereador Amon Mandel e do ex-deputado federal e ex-secretário de Educação Humberto Miquiles, que vão compor a executiva estadual do partido. E sobre esse assunto, sobre esse grande partido, o surgimento do União Brasil, nós vamos falar mais detalhes, bastidores e tudo mais ainda na edição de hoje com o correspondente do programa 18 Horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos, direto de Brasília. Ele vai dar todos os detalhes pra gente daqui a pouco. 18 horas. Olha, deputados pedem direitos iguais para as mulheres e pessoas com deficiência em concursos públicos do Amazonas. Em mensagem enviada à Assembleia Legislativa do Estado, o governador Wilson Lima restringiu a participação de mulheres e deixou de fora pessoas com deficiência. Os concursos são para Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas, que há mais de 10 anos não acontecem. Vamos entender melhor sobre esse assunto agora na reportagem de Júlia Gomes. As críticas foram feitas pelos deputados Wilker Barreto e Dermilson Chagas. Os parlamentares afirmaram que as mudanças propostas pelo governo do Amazonas ferem normas quanto à ampla concorrência de mulheres e excluem pessoas com deficiência. Wilker Barreto criticou a mensagem governamental de número 115/2021, que altera a lei de ingresso na Polícia Militar do Amazonas, que, segundo ele, destina apenas 10% das vagas para as pessoas do sexo feminino. O deputado sugeriu uma emenda para a concorrência ampla e restrita entre homens e mulheres para admissão nos quadros da corporação. É uma afronta, uma mensagem de concurso público, limitar, deputado Sinésio, a participação de mulheres em 10%. A policial feminina treinada e equipada é tão eficiente quanto o homem. O que diferencia o homem e a mulher é apenas o treinamento. E 10% de um estado que tem 55% da população feminina, deputado Dermilson, certo? É um contrassenso. Outro ponto discutido pelos parlamentares de oposição foi a exclusão de pessoas com deficiência. O deputado Dermilson Chagas criticou o governo por querer realizar os concursos públicos sem estabelecer percentual para pessoas com deficiência. Ele também reforçou a questão sobre a restrição da participação feminina. O deputado ainda fez críticas quanto ao efetivo da Polícia Militar. A própria mensagem do governo é discriminatória. Ele exclui várias situações aí, como PCDs e mulheres, de ter uma vida normal dentro da corporação, que podem contribuir muito. Se nós entendermos hoje, a corporação ela funciona num imaginário. Tem um contingente de 8 mil e praticamente 3 mil policiais à disposição. Então, como oferecer uma segurança pública pela Polícia Militar com 5 mil pessoas nas ruas, onde só a Zona Sul tem mais de 100 mil habitantes? Essas pessoas, 5 mil policiais, se botar tudo ao mesmo dia, elas somem, não aparecem nas outras zonas. Então, a mensagem que ele coloca é discriminatória, a mensagem exclui as pessoas com deficiência, onde nós devemos ter inclusão social. Dermilson Chagas disse ainda que essa imposição é vergonhosa e inconstitucional, pois, segundo ele, já há decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas do ano de 2018 que considera que restringir o acesso de mulheres via concurso público a um percentual de vagas pré-definidas em edital é inconstitucional, pois não possui previsão legal. No caso da exclusão total de pessoas com deficiência, o parlamentar disse que, além de excludente, a atitude do governo do Amazonas é imoral, porque reforça a ideia de que as pessoas com deficiência sejam incapazes de ingressar no mercado de trabalho, e ainda ilegal, porque desrespeita a legislação federal, em especial, ferem 2 leis de autoria do próprio parlamentar. Uma delas é a Lei 5.005, de 11 de novembro de 2019, que altera a Lei 4.605, de 28 de maio de 2018, que estabelece normas gerais para a realização de concurso público pelo governo do Amazonas. A lei estabeleceu que serão reservadas vagas a serem preenchidas por pessoas com deficiência no patamar mínimo de 10% e máximo de 20%. Os deputados informaram que vão apresentar emendas para reparar essas diferenças. Já que a mensagem está aqui nesta casa, cabe a nós corrigi-la e devolvê-la já
conforme, obviamente, preconiza as legislações em relação ao PCD, às cotas, e deixarmos, obviamente, que a mulher e o homem escolham a sua carreira de vida. Porque a polícia, senhor presidente, é uma vocação. Então, o que o governo fez foi exclusão. Exclui 90% das mulheres e deixa só 10%. Nem a lei eleitoral permite 10%, os 30%. Né? Então, o governo não tem sensibilidade. Vamos fazer uma emenda para, pelo menos, equiparar e colocar as pessoas com deficiência também, que são muito produtivas. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Olha, o prefeito Davi Almeida anunciou o pagamento do Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Karime. Pois é, e além desse pagamento, foi anunciado também um reajuste salarial para os profissionais da educação pública municipal. Vamos acompanhar mais detalhes sobre todo esse assunto agora na reportagem de Hector Silva. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou na terça-feira, durante o evento intitulado Valorização do Servidor, o pagamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e o reajuste de 10,94% no salário dos servidores da Secretaria Municipal de Educação. O anúncio foi feito para mais de 2,5 mil pessoas presentes no evento. De janeiro de 2020 até 2021. Estamos reconhecendo um direito de vocês, que são as progressões. E eu vou adiantar algo aqui ao viçareiro também. Eu não vou falar valores, mas esperem. Vocês também vão receber um abono do Fundeb no final do ano. Com o aporte de 66 milhões de reais para atender os mais de 15,5 mil funcionários da Ativa que têm direito ao benefício, o reajuste de 10,94% passará a contar nos vencimentos dos profissionais da educação a partir de outubro de 2021, sendo composto por 2,05% retroativo de janeiro a abril de 2021 e 8,89% retroativo a maio de 2021. A adequação atingirá também os servidores aposentados com direito à paridade. Os percentuais são baseados no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acumulado no período relativo à database dos anos de 2019/2020 e 2020/2021. Todo recurso não faz parte do orçamento da Prefeitura. A educação, ela tem um piso constitucional de gastos, que é 25%. E nós temos esses recursos advindos do Fundeb. E desses 25%, 70% precisam ser empregados para a remuneração dos servidores da saúde, da educação, no caso os professores. E esses recursos vêm exatamente da fonte do Fundeb e nós estamos trabalhando para que nós possamos gastar todo o percentual em benefício dos professores, em benefício da educação. Esses recursos são advindos do Fundeb e eles não impactam no nosso orçamento. No evento também foi anunciado uma espécie de premiação para quem cumprir algumas metas, conforme explica o secretário municipal de Educação, Paulderney Avelino. Nós vamos ter 2 tipos de bonificação. O primeiro é com o SAEB. As escolas que atingirem as metas do SAEB estabelecidas no ano de 2019 da Secretaria de Educação. Então, esses valores, essas notas já estão estabelecidas no ano de 2019 e nós estamos perseguindo as mesmas notas, os mesmos valores, porque estamos com muita dificuldade na pandemia. A segunda fase, exatamente, é com a alfabetização. Segunda premiação, os alunos, as escolas que atingirem as metas de alfabetização do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, esses também receberão a premiação. Hector Silva para o 18 horas. E a
Assembleia Legislativa do Amazonas publicou nova lei sobre cobrança de energia e água aqui no estado. A lei trata sobre o ajuste das faturas de energia elétrica e de água durante o plano de contingência relacionado ao novo coronavírus. O detalhe, Karime, é que o projeto de lei estava há 1 ano e meio esquecido nos arquivos da Assembleia. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Júlia Gomes. Entre os vários projetos que dormem nos arquivos da Assembleia Legislativa do Amazonas, 1 ano e meio depois de ser aprovado pelos deputados, a mesa diretora da casa promulgou a Lei 5.600, de 29 de setembro de 2021. Publicada no Diário Oficial do órgão do dia 1º de outubro, a norma dispõe sobre o ajuste das tarifas de energia elétrica e de água durante o plano de contingência da Secretaria de Estado da Saúde relacionado ao novo coronavírus. As concessionárias de água e luz no Amazonas deverão cobrar pela prestação desses serviços com base na média dos últimos 3 meses que antecederam o plano de contingência referente à Covid, pelo período em que vigorar o referido plano da Secretaria de Estado da Saúde, nos seguintes termos: para as contas de energia elétrica que não ultrapassem o consumo mensal de 200 kWh e para as contas de água que não ultrapassem 25 metros cúbicos. O projeto é de autoria do deputado Belarmino Lins, apresentado em março do ano passado, ainda no início do primeiro pico da Covid no Brasil e no Amazonas. O projeto de lei foi aprovado apenas no dia 13 de agosto de 2020 e agora, mais de 1 ano depois desde a sua aprovação, foi promulgado pela Casa Legislativa. Para se ter ideia, quando o deputado Belarmino Lins apresentou o projeto, o Brasil tinha apenas 92 mortes pela Covid e pouco mais de 3.000 casos da doença. A nova lei dispõe ainda que o seu descumprimento pode resultar na aplicação de multas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, pelos órgãos responsáveis pela fiscalização, em especial o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas. A norma já está em vigor, mas tem vigência vinculada à duração do plano de contingência adotado pela Secretaria de Estado da Saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. 6 horas e 17 minutos, você no melhor Mix do Brasil e ainda hoje, hein? Aqui no 18 horas, a Assembleia Legislativa do Amazonas publicou nova lei sobre cobrança de energia e água no estado. Você vai saber os detalhes logo depois do nosso próximo assunto aqui em 100,7. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para esta noite de quarta-feira e também madrugada de quinta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 67%. E a umidade relativa do ar fica entre 38% e 61%. E voltamos a falar do evento que marcou a criação do maior partido do país, né? A União Brasil, novo partido que surge da fusão do Democratas e do PSL. Aqui no Amazonas, o comando do novo partido vai ficar com o ex-governador amazonino Mendes. E para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Tudo bom, Carlos Eduardo? Foi também indicado que o ex-governador amazonino Mendes seria aí o pré-candidato deste novo partido para as próximas eleições, não é isso? Muito boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Hoje, a política em Brasília se dividiu em 2 momentos. Pela manhã, aconteceu a convenção coletiva que oficializou a fusão entre os 2 partidos Democratas e PSL, nascendo, portanto, o partido União Brasil número 44. A executiva nacional já está definida. O presidente e o vice do novo partido serão os mesmos do PSL, Luciano Bivar e Antônio Rueda. Já o presidente nacional do DEM, o prefeito de Salvador, ACM Neto, vai ser o secretário-geral.
É ele quem vai dar as cartas, liderar os acordos políticos e as filiações em todo o país. O partido estabeleceu uma meta ousada para o ano que vem, que é eleger 12 governadores. E nesse contexto, Antônio Rueda, agora vice-presidente do União Brasil, confirmou o nome de Amazonino Mendes como pré-candidato ao governo do Amazonas. O programa 18 Horas acompanhou a Convenção Nacional aqui em Brasília e falamos com exclusividade com Antônio Rueda. Vamos ouvir o que ele disse sobre a pré-candidatura de Amazonino Mendes. Brasil. Ele cria o maior partido do Brasil, onde existe uma sinergia de ideias e de propósitos, e não vai ser diferente no Amazonas, onde consegue trazer grandes quadros, o exemplo do Amazonino, que será o nosso candidato ao governo do estado. Traz um grande quadro, que é o Amon, jovem vereador também, que deverá se filiar nos próximos dias, e essa é a importância, que vai se multiplicar pelo Brasil afora, a exemplo aí do estado do Amazonas. Daí a gente acompanhou a fala, né, de Antônio Rueda a respeito desse do maior partido que a gente tem aqui no país. Carlos Eduardo. É um grande desafio daqui para frente, Karime. A fusão do DEM com o PSL garante ao União Brasil a maior bancada na Câmara dos Deputados. Agora, para o ano que vem, o partido quer continuar sendo a maior bancada, mas vai precisar de muitos votos. O Amazonas está inserido nessa estratégia e quem vai comandar esse trabalho aí no estado do Amazonas é o deputado federal, o ex-deputado federal Humberto Miquiles, que tem como prioridade dar apoio à liderança de Amazonino Mendes. Vamos ouvir o que disse Humberto Miquiles. A minha contribuição nesse momento é estar ao lado, dando suporte, contribuindo da maneira que me for possível para que o Amazonas volte a ter um governador como o amazonino. Um governador que tem um imenso legado de realizações, de obras, de programas sociais, eu diria mesmo uma verdadeira revolução, se nós olharmos o trabalho do amazonino como um todo, uma verdadeira transformação no estado do Amazonas. Infelizmente houve percalços, temos um governo que da nossa parte merece muitos reparos, um governo que é fraco, essa é uma opinião minha pessoal, fraco e deixa muito a desejar em áreas fundamentais como educação, como saúde e sobretudo como segurança. Então, para o bem do Amazonas, para o bem da população, para que o estado volte a ter um governador que tenha comando, que tenha liderança, que trabalhe na geração de empregos, na atração de investimento, de empresas novas, que garanta os comparativos, as vantagens fiscais para o estado do Amazonas, nós somos uma pessoa que tem essa experiência, que tem essa vivência e, sobretudo, que já tenha demonstrado capacidade de fazer, de realizar. Porque às vezes o povo se ilude com aqueles que dizem que vão fazer. Mas quem diz que vai fazer, sabe fazer? Essa é a questão. Não basta dizer que vai fazer. É preciso saber fazer. E se há uma coisa que o amazonino sabe, é fazer, é realizar, é governar. Agora a gente acompanhou a fala do ex-deputado federal Humberto Miquiles a respeito das tratativas do novo partido, União Brasil, aqui no estado do Amazonas, e do destaque da figura política do ex-governador Amazonino Mendes, não é, Carlos Eduardo? Que passa a ser uma opção, né, para os eleitores do estado do Amazonas. Agora, Karime, além de eleger o governador, o Partido União Brasil quer também eleger 3 deputados federais. O vereador Amon Mendel, que foi citado aí por Rueda, que está com a popularidade em alta e se posicionando como uma liderança na juventude política, vai se filiar à União Brasil com planos para disputar uma vaga na Câmara Federal. Vamos ouvir o que disse Amon Mendel, que participou hoje da Convenção Nacional.
Eu acredito que a criação de um partido forte e coeso traz mais confiança para o desenvolvimento de um trabalho mais bem feito e mais bem estruturado no Amazonas, um trabalho nunca antes visto no desenvolvimento da juventude do nosso estado. Nós precisamos de lideranças políticas com maior liberdade para atuação, com maior peso, e eu acredito que o novo partido trará esse peso e tudo que nós precisamos para esse projeto. Também tá aí o vereador Amon Mendel falando, né, que vai fazer parte desse forte partido, né, que já está aí acontecendo, que é União Brasil. Não é isso, Carlos Eduardo? Carlão, é importante ressaltar que o amazonino Mendes vai comandar o União Brasil com a missão de torná-lo o maior partido do Amazonas com capilaridade política rumo às eleições de 2022. Segundo ele, a prioridade vai ser instalar diretórios municipais nos 62 municípios do Amazonas, com o objetivo de atrair lideranças locais. E os planos do União Brasil para 2022 vai ser eleger o governador, como eu falei, senador, 3 deputados federais, como eu disse também, e uma extensa bancada de deputados estaduais. Agora eu vou contar para vocês, Karime e Carlão, o bastidor dessa convenção nacional. Havia vários parlamentares bolsonaristas lá, acompanhando o evento que ficou lotado. Inclusive estava lá o senador Marcos Rogério, que é líder da ala governista lá dentro do Senado, mas quem chamou a atenção e quase roubou a cena foi o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, que é do DEM. Ele estava com a macaca. Ele tentou fazer com que o novo partido apoiasse o presidente Jair Bolsonaro, não conseguiu. Depois disse que a fusão do DEM e do PSL não é boa para o Brasil, ele não foi ouvido. Em seguida, ele apresentou 3 requerimentos pedindo que os parlamentares se manifestassem por meio do voto. Além de ter os requerimentos negados por Luciano Bivar, ele foi repreendido ali mesmo pelos colegas. Onyx Lorenzoni tentou explodir ali dentro da Convenção Nacional uma granada, mas não conseguiu. Ele saiu de lá indignado e disse que vai sair do partido e que vai para o PL, que é o partido do deputado Marcelo Ramos. Karime? Carlos Eduardo, é o que a gente já está até conversando aqui, né, Carlão? Que vai ter uma debandada, vai ter até se organizar, quem vai ficar... É um longo caminho pela frente. Exatamente, é um longo caminho. Só que ele, acho que ele queimou a largada, né? Ele se antecipou a tudo. Ele foi... atropelou ele foi até os fatos. Ok. Carlos Eduardo, vamos voltar àquela... Pode concluir. Ele foi como olheiro, né? E ficou indignado, não teve apoio de ninguém, todo mundo percebeu qual era o jogo dele e saiu de lá quase escorraçado, gente. Aquela velha polêmica que está acontecendo aí, o clima quente aí em Brasília, né? Na Câmara dos Deputados, 310 votos favoráveis à convocação, né? Do Paulo Guedes, o ministro, para se explicar, né? Aquela polêmica lá, aquela denúncia de que mantém aí investimento num paraíso fiscal, o ministro Paulo Guedes. O que aconteceu? Que só você viu aí nos bastidores, ali, você estava lá e ficou sabendo. Ô Carlão, eu falei que a política hoje se dividiu em 2 momentos, né? O primeiro momento foi a fusão que gerou o União Brasil. O segundo momento foi hoje à tarde, quando a maioria dos deputados aprovou a convocação do ministro Paulo Guedes para que ele preste esclarecimentos no plenário da Câmara sobre os investimentos que ele tem fora do país e que renderam a ele atualmente 50 milhões de reais. Um consórcio internacional de jornalistas investigativos descobriu que o ministro tem empresa offshore em nome da esposa dele e da filha. A aprovação dessa convocação foi uma derrota para o governo, gente, que não teve o apoio nem dos parlamentares dos partidos de centro. Foram, como você disse, 310 votos a favor e 142 votos contra. A data dessa audiência, dessa convocação, ainda vai ser marcada pela presidência da Câmara. Agora, um detalhe, gente, muito importante. Quem colocou o requerimento de convocação de Paulo Guedes foi o deputado Marcelo Ramos, oposição ao presidente Jair Bolsonaro, que assumiu interinamente a presidência da Câmara, porque o presidente Arthur Lira está de viagem para fora do país. A iniciativa dele foi um sinal evidente ao presidente da República, um sinal de que ele pode fazer algo bem mais grave do que isso. Então ele foi convocado, ele tem que comparecer, não é isso?
Exatamente, tem lei para isso, é regimental. Se ele não comparecer por meio dessa convocação, vai ter força coercitiva para levá-lo ao plenário para prestar esclarecimentos. Tem que explicar. Essa aqui foi a briga, porque não foi um convite. Ele não vai poder recusar, ele vai ter que estar presente lá no plenário para se explicar para mais de 500 deputados. Intimado. Agora... Exatamente. Agora, Marcelo Ramos disse aqui, nós inclusive já dissemos aqui, colocamos um áudio dele, que se ele assumisse a presidência da Câmara, iria acolher um dos 137 pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro. Pois é, Carlos Eduardo, era o que eu ia te perguntar, né? Que ele deixou isso muito claro várias vezes. Então, será que um desses processos sai da gaveta agora? Eu conversei com alguns parlamentares que são muito próximos ao deputado Marcelo Ramos. Uma frase resume tudo de um desses parlamentares: devagar com o andor, que o santo é de barro. Pronto. Então, tá isso resume, ou seja, talvez isso fique para a próxima, mas ele talvez tenha sido uma boa atitude, uma atitude in loco, né, mais factual, ter chamado o convocado ministro Paulo Guedes. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer nos próximos dias. Okay. Volto com vocês, Karime e Carlão. Muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo, direto de Brasília. Um beijo, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Até mais, gente. Até amanhã. Valeu. 6h35 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, uma cerimônia realizada na noite de ontem em São Paulo marcou o início de uma campanha pela continuidade da política de cotas na educação e no serviço público. O lançamento do movimento em defesa das cotas no ensino superior foi na Universidade Zumbi dos Palmares e pede que 2 leis sejam mantidas. Pois é, Carlão. Uma de 2014 que prevê uma cota de 20% para negros no concursos públicos até 2024 e a outra que prevê cotas para negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência até o ano de 2022, né? E como você falou, né, Carlão, essas leis já estão próximas de expirar. Caso isso aconteça aqui no Amazonas, a Universidade Federal do Amazonas não receberia mais novos alunos selecionados por cotas. O repórter Hector Silva explica pra gente toda essa história. Vamos acompanhar. No final de agosto de 2012, a aprovação de uma polêmica lei de cotas alterou a forma de ingresso nos cursos superiores das instituições de ensino federais. A chamada Lei de Cotas, Lei número 12.711, de 29 de agosto de 2012, obrigou as universidades, institutos e centros federais a reservarem para candidatos cotistas metade das vagas oferecidas anualmente em seus processos seletivos. A Lei de Cotas também define que, dentro do sistema de cotas, metade das vagas deverá ser preenchida por estudantes com renda familiar mensal por pessoa igual ou menor a 1,5 salário mínimo, e a outra metade com renda maior que 1,5 salário mínimo. Há ainda, dentro de cada categoria de renda, vagas reservadas para pretos, pardos, índios e pessoas com deficiência. A distribuição das vagas da cota racial e deficiência é feita de acordo com a proporção de cotistas da unidade da federação, onde está situado o campus da universidade, centro ou instituto federal. No caso da Universidade Federal do Amazonas, 50% das vagas são destinadas a cotistas e divididas igualmente entre quem tem renda familiar até 1,5 salário mínimo por pessoa. Dentro desta divisão, há vagas reservadas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e pessoas com deficiências. Todas as pessoas que se declararam são identificadas através de uma comissão geral de heteroidentificação, conforme explica o reitor da Universidade Federal do Amazonas, Silvio Puga. A universidade, ela fez um regramento próprio, tem uma comissão geral de heteroidentificação, essa comissão tem um regramento e tem atuado no sentido de confirmar as políticas de ações afirmativas, seguindo a legislação federal e também seguindo a sua regra interna. Eu quero destacar que essa nossa resolução, a 012/2020, ela veio de um
amplo debate com a sociedade civil, onde mais de 60 entidades representativas dos movimentos negros, do movimento indígena, de comunidades quilombolas, de comunidades tradicionais de terreiros, participaram efetivamente dessa discussão, naquele momento feito por videoconferência, mas foi uma consulta pública aprovada pelo Conselho e que fizemos e que permitiu a construção da resolução que estamos seguindo. Com a legislação em vigência, o número de negros no ensino superior cresceu. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o número de negros no ensino superior em 2012, ano em que a lei de cotas entrou em vigência, era de 13,27%. Em 2018, esse número passou a 35,8%. O designer Tom Neves entrou na Universidade Federal do Amazonas através da Lei de Cotas. Ele conta que foi um dos primeiros a se beneficiar com a lei e, quando ingressou na universidade, se assustou com o que viu. Ele era o único aluno pardo no seu curso. Naquela época, eu ainda não tinha muita noção da importância de que era a lei de cotas, entendeu? E como elas serviam. Eu só fui perceber isso, a mudança que se fazia na minha vida quando eu entrei dentro do curso, não pelo fato de que eu não tinha capacidade de entrar pela ampla concorrência, mas quando eu me deparei dentro de sala de aula, principalmente no meu curso, que era da Faculdade de Tecnologia, com muitas pessoas de cor branca. Então, para mim, isso foi um impacto, assim, porque eu vi que muita gente que entrava ali tinha uma coisa totalmente diferente da minha. Hector Silva para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. Olha, após repercussão mais que negativa, a Câmara Municipal de Manaus vai autorizar o retorno da doação de sacolas plásticas por mais um ano. Após isso, será retirada em todas as sacolas comuns que deverão ser substituídas por biodegradáveis ou eco bags. O novo projeto de lei foi aprovado em sessão extraordinária e foi na tarde de hoje, Karime Leão. Exatamente, Carlão. Agora, para explicar melhor sobre o assunto pra gente, sobre esse novo projeto aprovado, vamos conversar com o vereador Rodrigo Guedes, do PSC. Muito boa noite, vereador. Seja bem-vindo novamente aqui ao programa 18 horas. Explica pra gente tudo. É o seguinte, não tem mais cobrança das sacolas plásticas, né? Mas isso por pelo menos um ano e depois disso. Explica pra gente como é que vai ficar na prática. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix. Muito obrigado por mais um convite para a gente debater aqui, para a gente tentar informar a população de Manaus e falar sobre esse tema que está gerando tanta repercussão, né? E é importante a gente deixar claro porque isso afeta o dia a dia de todos os manauaras. Primeiro quero deixar claro, Karime, que fui contra esse projeto de lei desde o início. Votei contra nas duas votações temáticas dos pareceres, né? Deixando claro o meu posicionamento, porque só oneraria o consumidor. Só onera o consumidor, enriquece os empresários, grandes empresários, donos de supermercados, né? E inclusive eles estão recebendo um presente, né? Estão recebendo um presente, porque o que eles davam, agora eles estão cobrando obrigatório. Um produto a mais para ser vendido. Exatamente, né? Nem que eles não queiram, eles devem, eles são obrigados a cobrar. Né? Então, aliviou os seus custos e incrementou as suas fontes de lucro, né? E, vereador, tem um detalhe que nós até comentamos ontem, né, Karime Leão? Eles começam a cobrando 5 centavos, 10 centavos, daqui a pouco estão cobrando R$1, né? Então, ainda bem que realmente... Exato, mas então, exatamente, é caro, né, Carlão? E agora como é que vai ficar? Tá, agora é importante nós esclarecermos para ninguém ter nenhuma dúvida, tá? Pronto. Hoje foi votado na Câmara Municipal de Manaus, foi alterado esse projeto de lei, foi aprovado com a unanimidade dos vereadores, deixando claro. Só que ele ainda precisa ser sancionado pelo prefeito de Manaus. Eu falo isso porque alguém pode ir no supermercado agora à noite, Carlão, sim, ou amanhã de manhã, ou amanhã de tarde, ou amanhã pela noite, a gente espera ter que pagar. A lei das sacolas plásticas, que obriga os estabelecimentos comerciais a cobrarem as sacolas plásticas, ainda está valendo, porque a outra lei foi aprovada hoje, mas
ela ainda precisa ser sancionada e publicada no Diário Oficial. Uma lei só passa a ser lei a partir da publicação, então ainda é obrigado a cobrar. Mas aí o que muda? O que muda é o seguinte: a partir da publicação no Diário Oficial e a sanção do prefeito de Manaus, acreditamos que ele vai sancionar, não é possível que ele não sancione essa lei para corrigir a péssima lei anterior. O que muda na prática? Os supermercados podem continuar dando as sacolas plásticas. Lógico que eles não dão por si só. É embutido no preço total, no custo, né? Sim. Mas vamos interpretar como... Volta como antes. Eles dão as sacolas. Eles dão as sacolas, tá? Mas eles podem também, se quiserem, cobrar. Eles só não são obrigados a cobrar. Tá? Vamos deixar claro para não gerar nenhuma dúvida. Isso. Eles podem cobrar. E vai aí... voltar à situação anterior. Você lembra que antes já tinha 2 ou 3 supermercados que cobravam? Mas isso está durante um ano. Tá, isso. Durante um ano. Durante um ano, a partir da publicação da lei, até um ano posterior, vai ser permitido que se dê as sacolas ou se cobre também. Como era antes. Agora, tem já essa... Você tem alguma previsão? Não, né? Ainda porque ainda vai pro prefeito, mas ainda não tem uma previsão. Você acha o quê? Um mês? Eu acho que antes, porque como é uma situação que envolve um clamor popular e a conta direta das pessoas, o bolso das pessoas, a renda das pessoas diretamente... Eu espero que o prefeito exatamente. Eu espero que o prefeito sancione o quanto antes. Isso vai depender de um trâmite que a Câmara vai enviar oficialmente e formalmente para o prefeito de Manaus. Isso tem que ser um procedimento que tem que ser o mais rápido possível. Sim. Para o prefeito sancionar e publicar no Diário Oficial. A partir daí vai valer. Vereador, e depois de um ano... Depois de um ano... O que vai acontecer? Depois de um ano, vão se abolir as sacolas plásticas de Manaus. Todas, nem vendendo, nem você querendo comprar no supermercado. Vão se abolir. Não vai existir mais sacola plástica. Não vai mais existir. E eu considero isso positivo, porque o que a gente não poderia fazer foi o que a lei fez, né? Que permitia a venda, mas proibia o supermercado, por exemplo, ou drogaria, de dar a sacola, né? Isso não trazia, Karime, nenhum ganho para o meio ambiente, porque na prática ia reduzir 5% só de sacolas plásticas. As pessoas iam pagar, na boca do caixa lá iam pagar. Pois é, acaba que não ia mudar muito. Exatamente, e ainda digo mais, Carlão. Sim. Agora, no início da lei, ainda gera uma discussão ambiental, porque está no momento do início da lei, está no calor do início da lei, tá? A gente está há menos de uma semana. Daqui a 6 meses, ninguém estaria falando mais disso, Carlão. Sim, com certeza. 5 meses, 3 meses... E todo mundo pagando. Agora, essas biodegradáveis que vão vir daqui a um ano, ou as ecobags, elas serão pagas? Tá, as biodegradáveis, deixando claro, daqui a um ano, elas podem ser dadas, tá? Ou cobradas. Valor simbólico. Isso, dadas ou cobradas pelos supermercados, alguns já fazem, pelo comércio, exatamente. Elas podem sim ser dadas ou podem ser cobradas. Depois de 2 anos, as sacolas biodegradáveis também não podem mais ser dadas, tá? Sim. Elas também vão sair de circulação. Não podem mais ser dadas ou cobradas. Cada um vai ter que levar a sua. Depois de 2 anos, elas não podem mais ser dadas ou cobradas. Mesmo as biodegradáveis. Mesmo as biodegradáveis. Porque elas demoram muito também. Pois é, as biodegradáveis, elas são menos agressivas ao meio ambiente, mas ainda agridem. Num potencial menor, mas ainda... sacola, Karime, né, Karime? Aquela de feira. Isso. Aquela de feira. E aí todo mundo vai ter que levar a sua sacola para o mercadinho, para o comércio. E aí a gente considera assim um ganho para o meio ambiente, porque uma hora a gente teria que fazer essa discussão. Né? No início foi feita de forma errada, porque só penalizava o consumidor, o povo, né? E enriquecia quem já tem muito dinheiro, né? Principalmente porque iria vender muitas sacolas, né? Não ia sair de circulação. Não ia sair, ia sair 5 a 10% só. Daqui a um ano ninguém tava mais falando disso, todo mundo pagando sacola. E proibindo, agora a gente força. E aí nós damos esse prazo de um ano justamente pra gente
né? Para todo mundo se adaptar, e aí cada um providenciar a sua bolsinha de feira, e aí a gente espera coisa. que, por exemplo, vocês já estão a partir de agora fazendo o papel de informar a população de que daqui a um ano vai ter isso. Não vamos mais pegar a população de surpresa, como foi feito nessa lei. O cidadão acordou quando ele fui fazer mercado, 15 centavos. Eu vou 15 centavos a mais. Karime já pula logo, como assim, né? E aí, Carlão, diga lá. Tudo certo, tudo bem, Karime. Mais alguma pergunta? Então, para finalizar, o fato que a cidade de Manaus tem uma dívida, né, com o meio ambiente e tudo mais. O que pode ser feito além, né, é o início de uma conscientização? É o início, vereador? Sim. É o início. Nós temos um problema muito sério com o meio ambiente. Você falou de forma extremamente cirúrgica, né? Olha só, não sei se você é daqui, Karime. Não, mas eu cresci aqui. Pois é, você cresceu aqui. Um amor absurdo. Então você viu os nossos igarapés limpos, né? Eu tomei banho em alguns que não existem mais. Pois é, eu tomei banho também. Nos meus 35 anos ali na ponte da Bolívia. Isso. Hoje tá tudo poluído. Tá tudo poluído. Então nós temos sim uma dívida com o meio ambiente. Tá na hora de nós fazermos essa revolução mesmo. Hoje para mim é o principal problema da cidade, né? Sim. A quantidade de lixo que é jogado na rua, nos igarapés, ou na rua e vai parar nos igarapés é absurda. A quantidade de esgoto que é jogado nos igarapés também é absurda. E a gente está perdendo o nosso principal patrimônio, que é o nosso meio ambiente, né? Os nossos rios e igarapés da cidade todos poluídos. A nossa cobertura vegetal aqui da cidade de Manaus está se acabando. Domingo estive num condomínio que é triste a gente ver o início de um condomínio residencial que é tudo verde. Eu sei que daqui a 6 meses não vai mais ter uma árvore lá. Então, a gente tem um passivo muito grande com o meio ambiente da nossa cidade. E a gente precisa de iniciativas sim dessas, só que não da forma como foi feito. Certo, que só penaliza a população. Sem dúvida alguma. Realmente, a gente precisa a gente tem que ser intransigente com o meio ambiente, não meias soluções ou falsas soluções. Tá certíssimo. Muitíssimo obrigado pela sua presença, explicando essa situação pra gente aqui no programa 18 horas. Obrigado a vocês, lembrando que a lei precisa ser sancionada, então ainda tem um tempo pra gente não ver as confusões, né? Eu vi no portal que quando sair a lei, o senhor volta e a gente e explica pra gente, a gente comemora. Muitíssimo obrigado. Estou à disposição. Obrigado a vocês. Boa noite a todos. Obrigado. Conversamos com o vereador Rodrigo Guedes. 6 horas e 54 minutos e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de mais 0,02% a R$ 5,48. O euro fechou a menos 0,31%, cotado a R$ 6,34. A moeda virtual Bitcoin fechou em alta de mais 6,96% a R$ 301.720. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, terminou a sessão praticamente estável em leve alta de 0,09% aos 110.559 pontos. E a produção industrial brasileira caiu 0,7% no mês de agosto, na comparação com julho, na terceira retração mensal consecutiva, de acordo com o levantamento divulgado pelo IBGE. E com o resultado, o setor retrocede para o patamar de 2,9% abaixo do nível pré-pandemia. A recuperação da indústria tem sido afetada pelo encarecimento dos custos de produção, desabastecimento de matérias-primas e menor poder de compra das famílias. A carne vermelha acumulou alta de 30,7% em 12 meses, segundo os dados mais recentes do IBGE. Com a alta da inflação e 14,1 milhões de desempregados, o consumo de carne vai diminuir em quase 14% este ano, se comparado a 2019, antes da pandemia. Esse é o menor nível registrado para o consumo de carne bovina no Brasil em 26 anos. Segundo o levantamento divulgado mensalmente pelo DIEESE, o salário mínimo necessário para suprir as necessidades básicas de uma família no Brasil subiu agora para R$ 5.657,66 no mês de setembro. Essa é a sexta alta mensal seguida do valor, que é 5,14 vezes maior que o piso nacional vigente. Hoje, o salário mínimo é de R$
Vamos agora para uma notícia positiva. O Polo Industrial de Manaus teve um faturamento de 87,37 bilhões de reais nos 7 primeiros meses deste ano. E com um bom desempenho registrado a cada mês, o faturamento se aproxima dos 90 bilhões de reais só em 2021. De janeiro a julho deste ano, as indústrias instaladas aqui em Manaus faturaram 50% a mais que o mesmo período do ano passado. A repórter Júlia Gomes traz pra gente mais detalhes sobre o assunto e nós vamos acompanhar agora aqui no 18 horas. O Polo Industrial de Manaus teve um faturamento de 87,37 bilhões de reais nos 7 primeiros meses de 2021. O montante representa um aumento de mais de 52% em comparação ao valor alcançado de janeiro a julho do ano passado, quando o faturamento foi de 57,29 bilhões. Só no mês de julho, o Polo Industrial faturou 13,29 bilhões de reais. Em moeda americana, o faturamento acumulado foi de 16,39 bilhões, um incremento de mais de 42% em relação ao mesmo intervalo de 2020. Os dados fazem parte dos indicadores de desempenho do Polo Industrial de Manaus, divulgados pela Zona Franca. O superintendente da SUFRAMA, Algacir Pouzin, avalia os indicadores de janeiro a julho, evidenciando os esforços do setor industrial na recuperação econômica e diante das dificuldades na cadeia de suprimentos logísticos. Vemos uma vez mais indicadores altamente positivos do faturamento do nosso Polo Industrial de Manaus. Isso nos é bastante gratificante e faz frente a uma série de dados que a gente tem aí que sempre causam preocupação, quer seja os dados do Covid, que impactou fortemente aqui o estado do Amazonas no início deste ano, a situação da vacinação em todo o país, que felizmente está avançando de uma maneira bastante satisfatória, e também alguns problemas de logística internacionais, onde nós vemos o problema dos semicondutores, o problema das dificuldades de transportes logísticos, dos preços dos contêineres. São alguns dos eventos que causavam e causam preocupação da nossa parte, mas os indicadores mostram que nós estamos superando todas as adversidades. As exportações e o número de empregos impulsionaram os indicadores de desempenho no acumulado do ano. As exportações atingiram o volume de 1,34 bilhões, representando aumento de 37,73% em moeda nacional e de 28,60% em dólar. Em relação à mão de obra, as indústrias do Polo fecharam o mês de julho com 99.656 trabalhadores empregados. Na comparação, porém, com julho do ano passado, quando havia 89.883 trabalhadores, houve aumento de 10,87%. O segmento de bens de informática permanece desde 2020 com a maior participação no resultado global de faturamento do Polo. Em seguida estão eletroeletrônico e duas rodas. O superintendente da SUFRAMA acredita que até dezembro de 2021 haverá um crescimento expressivo nas vendas da Zona Franca de Manaus, com faturamento robusto, bem acima de 2021. E ele já adiantou alguns dados do desempenho no mês de agosto. Indicadores altamente positivos do nosso Polo Industrial de Manaus nos primeiros 7 meses do ano. Nós já vimos também, por outras fontes, no mês de agosto, a nossa indústria de duas rodas de motocicletas com 30% de aumento com relação ao ano passado. Vemos as exportações no mês de agosto também, que mais do que dobraram com relação ao ano passado. São todas notícias muito boas, onde nós vemos que a nossa população vai avançando na vacinação, continua com a capacidade de compra, continua se adaptando às novas situações, as indústrias vão respondendo a essas demandas e sempre cuidando da segurança dos seus funcionários. Então nós estamos bastante satisfeitos e estimamos que vamos continuar crescendo nessa linha até o final do ano. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Agora são 7 horas em ponto em Manaus e nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão.
E de acordo com o boletim diário Covid-19, traz o diagnóstico de 59 novos casos da doença no estado, elevando para 426.717 o total de casos no Amazonas. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 6 mortes por Covid-19, elevando para 13.735 o total de mortes no Amazonas. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 21.500.000 pessoas com diagnóstico positivo para a doença, com 599.000 mortes. Agora, às 7h01, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os dados mais recentes da Conab dão conta de que o preço da carne vermelha no Brasil acumula alta de 30,7% em 12 meses. Após alta no preço, o Brasil registra o menor consumo de carne em 26 anos. Com o alto desemprego, o consumo de carne vermelha diminuirá quase 14% neste ano, se comparado a 2019, antes da pandemia. A alta dos preços também obriga brasileiros a procurar substitutos para a carne. Grande parte da população está se nutrindo de forma inadequada e, dessa forma, fica mais vulnerável a adquirir doenças virais ou crônicas. Tudo isso em plena pandemia de Covid-19. Por isso é urgente que os governos desenvolvam programas de alimentação popular em todo o país. 18 horas. 7h02, Karime, boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada pela companhia. Um beijo e até amanhã. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.